Vamos ao nosso convidado especial do dia. A gente recebe agora aqui em Oeste com Elas, aqui no nosso telão, nosso querido deputado federal por São Paulo, o delegado Palumbo. Bom dia, bem-vindo ao Oeste com Elas. Faz tempo que a gente quer você aqui, hein? Conseguimos em pleno feriado. Milagre de Roque Santeiro, é? Para mim é uma honra. Eu tenho um imenso prazer em participar do programa de vocês. Eu fico muito feliz e grato. Muito obrigado pelo convite. Gratidão nossa. Aliás, já recebemos aqui a Sabrina, sua esposa, que faz um belíssimo trabalho protegendo animais. Uma pessoa incrível. Foi muito bacana a entrevista com ela aqui, viu? Manda um beijão para ela e para todo o batalhão de gatinhos que tem aí em casa, viu? Delegado, vamos começar falando sobre a PEC da Segurança Pública. A oposição avisa que vai pedir um pouquinho mais de tempo para avaliar um texto paralelo. O que a gente precisa observar nessa PEC? Ela vem para ajudar ou não? Olha, eu acho mais uma cortina de fumaça. Eu acho que não vai resolver o problema da segurança pública. Enquanto a gente não entender que a segurança pública se faz com a união dos três poderes, do poder legislativo, com leis pesadas, não permitindo mais benefícios para preso, como, por exemplo, progressão de regime, saidinha que a gente conseguiu acabar, colocando o preso para trabalhar, não dando uma série de regalias. Esse é o papel do poder legislativo, fazer leis pesadas para que o bandido tema a legislação. O poder judiciário tem que fazer a sua parte também. Não dá para a gente ver, por exemplo, traficantes como André do Rep, faccionado, líder do PCC, saindo numa decisão monocrática através de tribunais superiores depois de um trabalho imenso da sua captura. André do Rep, um dos principais traficantes em atividades aqui no Brasil, hoje foragido, graças a uma decisão judicial, foi preso pela Polícia Civil, fazia parte da Divisão de Operações Especiais, participamos ali da prisão em apoio à delegacia de roubo a banco, e o Poder Executivo fortalecendo as suas polícias estaduais, dando um bom salário, dando efetivo. Não adianta a gente ter um déficit aqui em São Paulo, por exemplo, de 10 mil policiais, achar que está tudo bem. A gente não pode achar normal delegacias fechadas à noite, final de semana, feriado, como está acontecendo aqui em São Paulo, que diversas delegacias estão fechadas. Então, enquanto não tiver a junção desses três poderes, executivo, judiciário e legislativo, o executivo federal também apoiando projetos, não adianta a Câmara dos Deputados aprovar, por exemplo, o fim da saidinha, vai para o governo federal e ele veta. Nós derrubamos o veto. Isso significa claramente que nós não temos apoio do governo federal. Fortalecer a nossa Guarda Civil, colocando ela efetivamente no artigo 144 da Constituição Federal como polícia municipal. A gente vê aí pelo estado de São Paulo, ontem estive em São José dos Campos, onde a guarda é extremamente fortalecida e prestigiada, com bom equipamento, viaturas alugadas, onde o policial não tem que ficar canecando, fazendo a revisão. O que é isso, canecar? Quando quebra a viatura, precisa de uma pastilha de freio, precisa trocar um óleo, muitas vezes o policial ele corre atrás dos pequenos empresários, dos grandes empresários, para trocar, para fazer aquele favor. Me ajuda aqui, que a gente passa aqui na sua rua. Isso é muito triste no estado mais rico do Brasil. Isso acontece no Brasil inteiro. Então, quando a gente não pensar num conjunto, na união dos três poderes, a gente vai ficar literalmente enxugando o gelo o tempo todo. Para mim, o que nós temos que fazer, o mais urgente possível, é enrijecer as leis para que o bandido tema a prisão. Não adianta a gente prender um bandido faccionado e ele sair em audiência de custódia. Não adianta pegar 30 anos uma pessoa que mata a esposa no crime de feminicídio e depois receber uma série de benefícios. Neste país aqui, a cada 24 horas, 4 mulheres perdem a vida. A cada 8 minutos, uma é estuprada. Aí ela vai até a delegacia, faz um boletim de ocorrência, sai com um papel, coloca-se uma tornozeleira eletrônica no marido, no ex-marido, no amante, no ex-namorado, que está lá com a paixão, que na verdade não é paixão, é ódio. Isso não vai segurar ele. O que vai segurar esse agressor, efetivamente, quando ele espancar uma mulher, quando ele bater numa mulher, quando ele atentar com a vida de uma mulher, é mantê-los presos, fora do convívio em sociedade. Então, eu sou a favor muito de tolerância zero, sabe? Eu acho que quem tem que ter direito nesse país aqui é o cidadão do bem, não é o bandido. E aqui, infelizmente, é o inverso. O cidadão do bem não tem direito e o bandido tem vários direitos, benefícios, beneplácitos, auxílio reclusão, saidinha, enfim, tudo isso que vocês já sabem, a audiência de vocês já sabe.
Com certeza, tem algo bem invertido por aí e é revoltante, ninguém aguenta mais esses bandidos que cometem crimes hediondos repetidamente, entram e saem das cadeias, das delegacias, continuam cometendo barbaridades, por mais que sejam passadas penas pesadas, cumprem pouquíssimo. Isso dá uma revolta tão grande na gente, inclusive faz a gente lembrar aquela frase do Lewandowski, que acho que a Geisiane vai refrescar a nossa memória e fazer alguma pergunta nessa linha, eu acho, né, Geise? Bom dia, delegado. Seja bem-vindo ao Oeste com Elas. Alegria falar com você. Delegado, a gente sabe que essa PEC ela é bastante perigosa porque ela está centralizando na União, ou seja, nessa União, que é quase um ente, né, quase uma alma, um espírito, centralizando o poder, o braço coercitivo do Estado, o Estado aqui com letra maiúscula, e anulando as polícias locais, ou seja, anulando dos estados da Federação Brasileira. O senhor mencionou aqui, né, que o texto vai ser lido, vai ser refeito, enfim, está nessa análise. A minha pergunta é bem direta justamente nesse ponto. Esse é o ponto mais grave da PEC. A gente ainda precisa colocar aqui o Lewandowski estava de olho também nas polícias rodoviárias, inclusive colocando ali na pré-seleção desses funcionários, desses prestadores públicos, de serviço público, algumas perguntas em relação ao posicionamento político desses servidores, porque raios isso importa para o Lewandowski. Então a gente está vendo aí um perigo em relação à centralização de poder da segurança pública na União. A minha pergunta é se essa parte do texto é um ponto crítico para o Congresso também, se o Congresso está de olho nisso e como que está sendo, como que isso, os outros estados estão enxergando isso. Por exemplo, aqui em São Paulo, o senhor é deputado por aqui, o senhor sabe, o Tarcísio faz a dobradinha com o DERIT e a segurança pública de São Paulo é bem aprovada pela população que mora aqui no estado. Então, como é que está essa situação, primeiro, desse ponto grave e sério de centralização de poder na União para o Congresso, se o Congresso está agindo nisso, e como que fica aí a situação para outros estados, as polícias locais? O governo federal, ele quer controlar a segurança pública nacional, mas quer deixar a conta para os governadores. A Constituição Federal é muito clara, a segurança pública é dever do Estado, eles querem mudar isso, né, uma cortina de fumaça, ali numa sublinguagem, ou seja, não vai colar isso daí, não vai resolver o problema da segurança pública, o governo federal quer sim centralizar, e com todo o respeito que eu tenho pelo ministro Lewandowski, aliás, que foi o criador da audiência de custódia, essa porcaria que não serve para absolutamente nada, exceto para prestigiar bandido. A audiência de custódia foi criada por ele quando ele era juiz lá no Conselho Nacional de Justiça e depois virou lei. Foi ele que trouxe isso para o Brasil. Antigamente, você pegava um furtador, por exemplo, ele passava ali 3, 4 meses preso. Agora não, agora ele sai na audiência de custódia. Aí nós temos um ministro da Justiça que se vangloria de que quase 50% dos presos saem na audiência de custódia. Será que ele está preocupado com a vítima? Não, ele não está preocupado com a vítima. Claramente ele está preocupado com o bandido. Quando uma pessoa bate palma que um bandido preso em flagrante saiu na audiência de custódia, ele já escolheu o lado dele. Quando ele fala que a polícia prende mal, e ele falou isso, que a polícia prende mal, ele se esquece que o judiciário solta muito e solta mal. A polícia prendeu o André do Rap, um bandido faccionado. Quem soltou foi a justiça. A polícia prende um traficante com 800 quilos de maconha. Sai na audiência de custódia. A polícia faz diversas operações. Sai no Tribunal Superior. Então ele tem que rever esse tipo de pensamento. Eu acho que um líder, aliás, ele não é líder, ele está lá, caiu de paraquedas, ele entende tanto de segurança pública quanto eu entendo de turbina de avião, absolutamente nada. Infelizmente, ele está lá nessa pasta no Ministério da Justiça. Eu não estou fazendo isso, querendo rebaixá-lo, não, nada disso. É porque realmente ele não entende. Enquanto este governo não entender que a gente precisa juntar os 3 poderes e tiver todo mundo com o mesmo pensamento, claro que isso é muito difícil e que não adianta fazer leis se a gente tiver um judiciário complacente. Não adianta a gente ter uma legislação exemplar se a gente tiver um déficit de policiais, se tiver os policiais militares se matando de fazer bico porque não aguentam a sobrecarga de trabalho. Isso não vai adiantar absolutamente nada. Nós temos milhares de quilômetros de fronteiras no Brasil. O governo federal, que é responsável, não fiscaliza. O Brasil não é produtor de drogas. Essas drogas vêm por outros países e não entra por osmose.
Eles não estalam o dedo e vêm parar a droga aqui no Morro do Rio de Janeiro. E a gente não vê uma efetividade do governo federal. E aí, como ele sabe que a segurança pública está ali, o calcanhar de Aquiles do povo brasileiro, segurança pública e saúde, ele quer fazer alguma coisa. Mas se quisesse realmente fazer alguma coisa, ele ajudaria nos diversos centenas de projetos de lei, de minha autoria, de outros deputados que não gostam do crime, fazer esses projetos andar. Mas não. Ontem, por exemplo, foi aprovado mais cargos para o Supremo Tribunal Federal, que está extrapolando todos os limites da razoabilidade, que está usurpando a função do Poder Legislativo. Então parece que a prioridade é essa. Quer dizer, a prioridade é essa mesmo. Projetos de leis que não interessam para a população, enquanto tem diversos projetos de lei aí que poderiam ajudar a resolver o problema da segurança pública, permanecem parados. Eu sou, junto com outros deputados, autor de uma PEC que coloca a nossa Guarda Civil como polícia municipal, para acabar definitivamente com a celeuma de que não, a guarda não pode prender. Depois, quando chega no tribunal, eles anulam todo o processo. Nós estamos chegando num absurdo, numa coisa tão grotesca de que a polícia civil, a polícia militar, a rota, batalhões de elite, polícias de elite, faz uma abordagem baseada no tirocínio. O que é o tirocínio? Eu fiquei 20 anos trabalhando nas ruas de São Paulo, então não é que eu sou melhor do que ninguém, mas a gente bate um olho no indivíduo, opa, tá estranho lá. Eles estão soltando, dizendo que a polícia não pode fazer a revista num carro que está lotado de droga com base na simples suspeita, com base nos nervosismos. Então, quer dizer, as minhas 2 décadas de policial trabalhando na rua efetivamente não vale de absolutamente nada. O que vale é um juiz sentado atrás de sentado num gabinete luxuoso, ganhando 30 mil reais, pisando no carpete de luxo, usando um sapato de 10 pau, enquanto o policial está usando um coturno de 500 reais que está doendo a ponta do pé dele. A palavra dele vale muito mais, a canetada dele vale muito mais do que isso. Se a polícia não pode prender com base no seu livre arbítrio de entender que aquele indivíduo é um suspeito, revistar um carro e está lá 100 quilos de droga e depois eles soltam, o que a polícia está fazendo? Enxugando gelo. Enxugando gelo. Então não adianta de absolutamente nada. Fica complicado assim. Olha o absurdo, outro absurdo. Alguns juízes mandam soltar o preso na audiência de custódia. Não soltar, perdão. Tirar o gelo. Eles não entendem que quando um demônio desse está na rua, ele realmente é um demônio. Ele mata qualquer um que estiver na frente. Quando ele chega na frente de um juiz, ele abaixa a cabeça, ele coloca a mão para trás, ele faz cara de coitado. Aí o juiz manda soltar. Quando esse preso se revolta e tenta fugir, a culpa nunca é do juiz. A culpa é do policial, que sempre sobra para o policial. E aí a gente vê juiz perguntando pro preso, tá frio, coloca um casaco nele. Isso aconteceu no Brasil. Eu liguei para uma desembargadora amiga minha e perguntei, pelo amor de Deus, me fala que isso é mentira, que isso é fake, eu não quero acreditar nisso. Ela falou, Paulo, é verdade. Aí, para ajudar mais ainda, quer um café? Ah, pelo amor de Deus. Aí fica difícil a gente ter esperança. Fica muito complicado. Como é que a gente vai resolver isso? Com os eleitores fiscalizando em quem eles estão votando. Ontem, eu saí da votação revoltado. Não é possível que a gente está aprovando mais cargos para o Poder Judiciário, em especial para o Supremo, no judiciário mais caro do mundo, enquanto diversos projetos de leis não andam porque os deputados, a maioria deles, não tem interesse. Acreditável. Enquanto isso, vamos aumentar, sim, cadeiras de deputados, inclusive, gasto com esses parlamentares também, né? Aquilo que a gente precisava enxugar, né? Resumir, pois é, uma lástima. Muito preocupante essa facilidade com que os bandidos circulam pelo nosso país, como são tratados sem rigor nenhum, como deveria ser. Imagino se o senhor fica revoltado, quanto a gente, como população, não se sente vítima, né? Completamente impotente diante dessa verdadeira palhaçada. Passa ano, entra ano, sai ano, nada muda. E com relação a organizações criminosas, é chocante o crescimento do PCC e de diversas outras facções que atuam no nosso país, em absolutamente todos os estados, né? E o que é feito, ainda temos por cima a glamorização em alguns momentos, né? De adoradores de tráfico, de traficantes associados a narcotráfico. A pergunta próxima da Paula Camacho é bastante pertinente, de um tema que a gente já tratou, mas muito brevemente hoje aqui em Oeste com Elas, né, Paula?
Delegado, bom dia. O presidente Lula negociou a visita à favela do Moinho recentemente, né, com uma organização associada ao PCC. O Ministério Público de São Paulo afirmou que a comunidade se encontra sob o controle do grupo criminoso, né? O acesso costuma ser restrito aos moradores, né? Aí a gente vê que o presidente Lula ali tem uma certa associação aparente aí com essa visita, né, que é ligada ao PCC e, impressionantemente, nós fomos proibidos de mencionar isso em 2022, né, proibidos pelo STF, que o senhor já comentou. Será que em 2026, apesar de todas essas evidências, né, de todos esses fatos que nós estamos vendo acontecer, vamos também ser proibidos de mencioná-los? Eu não duvido de absolutamente nada, né? O que eles falam que eles querem regular a rede social, eles querem, na verdade, censurar as redes sociais. A verdade é essa. Eu tive vários problemas naquela comunidade do Moinho, quando estava à frente do grupo de operações especiais. Todas as vezes que a gente fazia a prisão de um traficante, a gente tinha problema com moradores, né, que são usados pelo tráfico de drogas para utilizar a polícia. Então ali não era uma comunidade fácil de se adentrar. O que as pessoas não entendem, principalmente as que não entendem sobre segurança pública, é que o tráfico de drogas se instala numa comunidade porque a população de bem, mesmo que involuntariamente, acabam fazendo um escudo de proteção para os traficantes. Quando tem lá milhares de moradores que não tem nada a ver com o tráfico, são subjugados, tem que ficar calado, porque senão eles acabam pagando com a própria vida. Fazendo esse escudo, é muito difícil a polícia adentrar, porque os olheiros ficam no meio da polícia, os fogueteiros ficam no meio da polícia, as pessoas que estão ao entorno ficam no meio da polícia, não, da comunidade, avisam e a polícia tem dificuldade de achar o entorpecente. Ah, mas pode-se utilizar cães. Sim, até você conseguir chegar com o cão, eles já transferiram a droga e muitas vezes saíram da comunidade. Então, quando tem essa desapropriação, os traficantes perdem o escudo. Por isso que fizeram aquela manifestação, apoiada por alguns partidos anti-horários, de esquerda, que estavam ali no meio, que vivem através desses votos, subjugando essas pessoas, enganando essas pessoas. Quando você tira a comunidade lá, o tráfico fica descoberto. Não tem mais aquele escudo natural e involuntário dos moradores de bem. E aí começa o acharque. Começa as opressões. Você saiu daqui, mas agora você vai ter que pagar 100 mil. Isso está em áudio, saiu num grande jornal. Está em investigação pelo Ministério Público. E agora eu não vejo ninguém da esquerda questionando isso. Gritaram, um grupinho de esquerdistas começaram a gritar. Ricardo Nunes, cadê a Cracolândia? Cadê a Cracolândia? Agora eu não vejo eles gritar. PCC, por que vocês estão oprimindo os moradores de bem? Eles vão ficar calados, porque eles se alimentam disso. E aí quando a gente vê um presidente da República indo numa associação que o Ministério Público investiga, que já foi preso os traficantes ali no entorno, não é normal isso. Eu não posso acreditar que isso é normal. A maioria das pessoas que moram em comunidade são pessoas de bem e que são usadas como escudo para proteção de traficantes e de drogas. Foi por isso que diminuiu lá o fluxo da Cracolândia. Porque, para quem não conhece São Paulo, a comunidade do Moinho está bem próximo da Cracolândia. Fica a menos de 1 quilômetro, salvo engano. Fica debaixo de um viaduto, perto de uma linha de trem. E os traficantes guardavam boa parte dessas drogas lá com um apoio, né? Um apoio entre aspas, que a população de bem não concorda, mas é subjugada, com o apoio desse escudo humano de moradores. Quando você tira a droga, os usuários se dispersam. Eles precisam da droga, eles precisam comprar a droga. Aí eles começam a se dispersar. Não que a Cracolândia tenha acabado, não. Ela está em diversos focos, tem diversas Cracolândias. Não pode tampar o sol com a peneira, que também fala que acabou com a Cracolândia, porque não acabou coisíssima nenhuma. Mas você acaba diminuindo. Quando tiver novos focos de Cracolândia, o que a polícia, o Estado tem que fazer? Tem que oprimir o tráfico de drogas, tem que chegar com a prefeitura, tem que chegar com assistentes sociais, tem que procurar um tratamento para o usuário e sufocar o tráfico. Eles vão de novo tentar sair daquele ambiente. É isso que tem que ser feito. Agora, eu não vejo esses mesmos esquerdistas anti-horários do PT e do PSOL
fazendo manifestação agora para apoiar os moradores. Eles estavam gritando aos 4 cantos que eles estavam ali, teve até confrontos com a polícia, tacaram pedra na polícia, gritando que não poderiam tirar a comunidade lá. Aonde eles estão agora? Sumiram, desapareceram. E nenhum deles vai falar absolutamente nada sobre essa opressão que o crime organizado está fazendo com os moradores que saíram lá porque tiveram aí a oportunidade para um lugar melhor. Realmente é um problema muito complexo, né? Difícil de ser resolvido, a gente percebe, né? Entra gestão, sai gestão também. A situação da Cracolândia é um drama muito complicado, assim como também dessas facções criminosas. Agora, queria conversar com o senhor, delegado, aproveitando que o senhor tem muito conhecimento de rua também, né? Que o estado de São Paulo, essa violência do dia a dia. Todo dia a gente está acompanhando praticamente assaltos a mansões, a residências, né? Famílias que são abordadas dentro do seu próprio lar, acabam sendo mortas. Mal se sabe se reagiram ou não, né? E também esses ataques de pedras a ônibus, que agora a polícia tentando entender por quê, também do nada é isso? O que essas pessoas fizeram para receberem pedrada no ônibus, sair uma mulher toda ferida? Assaltos de celulares acontecem diariamente aos montes e também agora roubos de alianças. O senhor vê também a impunidade como um dos fatores que permite com que esses tipos de crimes sigam acontecendo diariamente? Sim, a impunidade é um dos grandes fatores. Não adianta a gente prender, a polícia prender, ele vai para uma delegacia, depois de 24 horas passa em audiência de custódia e ele sai pela porta da frente. Mas também a gente precisa ter mais policiais na rua. Aqui no bairro de Perdizes, por exemplo, o 23DP, bairro da Lapa, 7º DP Vila Romana. Se vocês forem lá agora, a delegacia está fechada e tem um policial servindo como zelador porque não tem efetivo. Você vai até a área central, ali na Rua Augusto, 4º DP, um policial servindo como zelador. Então a gente tem que fortalecer a legislação, sim. A gente tem que ter um judiciário mais enérgico, sim. Mas a gente precisa de mais patrulhamento. O bandido, ele percebe, ele conta. E para quem duvida de mim, quando você for levar o seu filho na escola, você conta quantas viaturas você vê. Você analisa se tem a ronda escolar. Eu já fiz esse teste. Fui até São Bernardo do Campo no sábado, fui e voltei contando o número de viaturas. Não encontrei nenhuma. Ah, melhorou a área central. Sim, mas e as periferias? Também precisam de viatura. Quando a gente vê a polícia de trânsito, durante a semana, sentando a caneta no trabalhador que não consegue pagar o IPVA, por conseguinte, ele não consegue licenciar e ter a sua moto, seu carro em cima de um guincho, a gente não vê esse procedimento na comunidade, em bares de pancadão. Então a gente precisa falar a verdade aqui. Eu sou de direita, sim, mas precisa ter mais policiais nas ruas. Tem um déficit de mais de 10 mil policiais. A Polícia Civil está sucateada, está falida, as viaturas estão capengando, estão andando de blazer velha, não tem policial sequer para fazer boletim de ocorrência, não tem policiais militares suficientes na rua, principalmente soldado, cabo e sargento, que leva a polícia militar nas costas, assim como os agentes e os escrivães levam a Polícia Civil nas costas. O chão de fábrica está falido e a gente precisa suprir esse déficit o mais rápido possível. O ladrão, o bandido, ele percebe, opa, aqui está cheio de polícia, aqui não dá para a gente cometer crime, vamos para outro bairro. Opa, aqui a delegacia está aberta, os policiais civis estão na rua, estão investigando, os policiais militares estão cheios de viatura, a gente vai para outro bairro. E aí a gente precisa ter uma legislação mais dura, né? Não dá para a gente ver roubo de celular e a gente vê político do alto escalão falando que é para tomar uma cervejinha. Pois é, e a gente aqui, né, achando que o delegado Palumbo vai falar uma fórmula mágica, é o tão básico, né? E não é possível que nem isso, com tudo que a gente paga de imposto, a gente tem policiamento nas ruas, viaturas para lá e para cá, observando, policiais bem treinados, bem equipados e, claro, a nossa legislação jogando a nosso favor, né? Olha, delegado, vem aqui um dia pessoalmente, posso deixar esse convite? Não me faça desfeita. Mas eu vou ficar muito honrado. Eu acabei de falar com a Mijaró. Pode me chamar que eu vou com o maior prazer do mundo. Se me chamar, eu vou. Pode chamar. Então tá bom, hein? Então vamos combinar. Queremos ser aqui para falar bastante tempo com a gente. Parabéns pelo trabalho, pela coragem em falar. Inúmeras mensagens pro senhor por aqui. Depois vai lá em casa também, fala pra Sabrina ir lá resolver o problema do gatinho. Fica correndo atrás da gatinha, a gatinha, pum, entra dentro do sofá. Agora a gata vive dentro do sofá. Se ela sai, o outro já tá lá. Volta lá pra dentro. Olha, esses gatos dão um trabalho pra gente, mas a gente ama, né? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E
siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.